Olá, 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 gêmeos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Dan Moraes, a alquimista aqui do canal. Esse vídeo se propõe a trazer a resposta para a pergunta que está na capa, né, do vídeo. O que ainda dá tempo de fazer em 2023, né? Esse ano passou muito rápido, a gente piscou, abriu o olho, o ano passou. E o ano de 2024 promete ser tão desafiador quanto esse, tá? Não vou mentir para vocês. Mas quem está já no movimento, né, de autopercepção, de responsabilizar-se pela própria vida, de corrigir o que está afastando, né, do bem, do nobre, do coletivo, né, tentando se livrar dos egoísmos. Quem já está nesse movimento vai ser só mais uma etapa do processo, tá? Então não precisa temer. Mas se você ainda não tá nesse movimento, aconselho você a se juntar a nós, tá? As cartas do Caminho Sagrado me trouxeram aqui uma orientação, tá? Pra gente poder trabalhar essa ligação da visão iluminada que a nossa parte espiritual nos traz, né? E a materialização disso, porque nós somos espíritos vivendo experiências materiais, então nós estamos aqui na Terra, então a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de casa, a gente precisa de roupa, a gente precisa de um monte de coisa, né? Que o espírito não precisaria de nada disso. Então a ideia é a gente conseguir equilibrar essas duas forças que a gente carrega, né? Não tanto ao céu, nem tanto à terra, como já dizia minha mãe. Então, a gente poder ser o ser espiritual, mas não aquele ser espiritual alecrim dourado que fica só a né? Mas que também age, que também modifica tanto a própria vida, né? Quanto a vida dos que estão ao redor. Então, a ideia, eu vou trazer aqui um arcano maior do tarô tradicional para dar o tom aqui da nossa resposta, né? E tentar orientar, clarear aí para você, geminiano ou geminiana, o que você precisa, o sol. O que ainda dá tempo de você fazer esse ano, né? O que tá aí na sua mão? O que tá aí? Você tá com a faca e com o queijo na mão. O que você vai fazer com isso? Vai fazer um queijo quente? Vai fazer um lanche natural, gelado? Vai colocar na frigideira? Vai, sei lá. O que você vai fazer com isso? Vai fazer um sanduíche e dar para um morador de rua? Então, o que ainda dá tempo, tá? O que você tá nas suas mãos aí para você fazer? O sol, ele traz clareza, consciência, né? Então, o que me indica aqui esse sol? Que na verdade você já sabe no fundo o que você precisa fazer, tá? Pode ser que você ainda não esteja em condições emocionais de fazer, né? Porque o sol, porque a consciência, né? Às vezes, outro dia até eu tava conversando saiu aqui o 4 de ar, do tarô dos orixás, tá? Os arcanos menores aqui eu tô trazendo para poder complementar a nossa conversa. E o 6 de ar, saiu o 4 de ar e o 6 de ar. Nossa, tô falando com gêmeos, né? Um signo de ar, muita coisa mental mesmo, né? Então vamos trabalhar em relação a isso. Tava conversando com um colega meu esses dias, né? E aí ele tava falando, não, porque como assim? Ela não percebe, ela não para de fazer isso, né? Ela não tá percebendo que isso não tá fazendo bem pra ela. Aí eu virei pra ele e falei assim, sabe o que acontece? Às vezes a gente até sabe que a coisa não tá boa pra gente, né? Às vezes a gente até sabe que a gente já precisa, eu preciso abrir mão desse relacionamento, preciso trocar de trabalho, preciso voltar a estudar, preciso economizar, preciso, a gente até sabe. Mas às vezes a gente não tem, muitas das vezes que a gente sabe e a gente não age, é porque a gente não tem condição emocional para lidar com as consequências daquela nossa atitude, né? Com as consequências daquilo que a gente já sabe que a gente precisa fazer. Porque raramente, né, as nossas decisões não impactam mais ninguém. Né? Muitas vezes uma decisão que eu tomo impacta algumas pessoas, né? As pessoas que estão mais próximas de mim, ou até às vezes mesmo que você more sozinha, que você não seja casada, impacta às vezes o seu vizinho, impacta às vezes o seu vizinho de vaga de carro, sabe? Se você resolve comprar um carro maior ou comprar um carro menor, não impacta. Então tudo assim, né? Dei um exemplo que não fala de espiritualidade, mas assim, tudo que
a gente decide, impacta alguém, a gente querendo ou não. E aí, às vezes, a gente não tem condição emocional para lidar com essas coisas, sabe? Então, a gente aí, para isso, a gente precisa se fortalecer, né? E por que não tem essa condição emocional? Muitas vezes, a gente precisa lidar com o que a gente está fazendo que está drenando a nossa energia, né? O que a gente está... às vezes, a gente está relacionado com pessoas que estão nos drenando, né? Às vezes, a gente está dando muita energia, né? Colocando muita atenção numa situação que está também desvencilhando, né? Está nos intoxicando, sabe? Às vezes a gente está vendo, ouvindo, se relacionando com muita notícia, com muita coisa, e aquilo está intoxicando a nossa mente, sabe? Então, o fato assim, né? E se você ainda não tem clareza disso, tá? É porque essa parte energética não tá te deixando enxergar. Aí você precisa, né? O que dá tempo de fazer, Gêmeos? Dá tempo de fazer, né? Buscar uma terapia energética, né? De buscar, às vezes, fazer um autocuidado que vai te liberar fisicamente, materialmente mesmo de coisas, né? Sabe? Dá pra você buscar até rituais religiosos também, se essa for a sua praia, né? Sabe? Se, né? Às vezes uma defumação, às vezes uma vela acendida na cor certa, com a intenção certa. Isso também faz milagres, né? Às vezes uma limpeza da casa, você no final da limpeza da casa, você pega anil, mistura na água, passa uma boa passada de pano com anil na casa, né? Isso dá uma leveza, né? Faz uma limpeza não só higiênica, mas também uma limpeza espiritual e energética. Então, se não tá claro ainda pra você isso, faz esse paranauê aí que eu comentei, entendeu? Muitas vezes isso precisa fazer. E aí, quando você faz essa limpeza, né, a sua mente fica mais leve, né? E Gêmeos costuma ter uma mente muito acelerada, muita informação, né? Vocês ficam, né, tem muita tendência a ter dificuldade para dormir, a ficar muito preocupado com as coisas, né? A ter dificuldade de verbalizar, né? De trazer o sentimento para fora, né? E expor aquilo de forma coerente, porque é muita coisa na cabeça, não consegue organizar, né? E as duas cartas de ar que saíram aqui, tanto o 4 de ar, né? O 6 de ar fala assim se vocês forem ver, são aves de rapina meio que deteriorando, meio que comendo mesmo o serzinho que tá aqui meio morto, meio abandonado aqui na praia, tá? Então, muita atividade mental que tá, ó, encobrindo esse sol, né? Tá vendo? Tipo, muita, assim, às vezes muita gente falando na sua orelha, às vezes muita crença, muita situação do passado. Sabe aquelas pessoas que... Quem nunca, né? Todo mundo já passou por isso, mas assim, vou dar um exemplo. Quando às vezes a gente tá chateado com alguém, e aí a gente deita a cabeça no travesseiro e fica pensando, não, porque eu vou falar tal coisa, não, porque se ela falar tal coisa, eu vou falar tal coisa, não, porque eu vou falar tal coisa, porque... Ou às vezes você já discutiu com a pessoa e você volta pra casa e você não tá satisfeito com a discussão. E aí você fica, eu devia ter falado tal coisa. Não, porque na hora que ela falou tal coisa, eu devia ter falado tal coisa. Como que eu não lembrei disso na hora? Porque não sei o quê. Gente, isso é fim de carreira, a gente permitir. Assim, é impossível a gente se blindar 100% dessas situações. Mas na hora que a gente percebe que isso está acontecendo, opa, peraí, não. Deixa eu pegar um incenso aqui, deixa eu tomar um banho de sal grosso com alecrim, deixa, entendeu? Eu meditar um pouco, deixa eu botar o pé na terra. Você precisa descarregar isso de algum jeito, gente, tá? Então, pensa nisso, não deixa você ser deglutido por essa atividade mental, tá? E o 4 de ar, aí já é uma imagem muito mais leve, né? Olha as aves todas clarinhas. Nossa, vocês perceberem aqui, né? Os pássaros são escuros, ó, tá vendo? Aqui as aves todas clarinhas, né? Voando, um dia bonito, né? Um mar azul, sabe? Então é a possibilidade, né? E tem o signo de aquário aqui embaixo, né? Que é a visão além, né? Que é você se dar a oportunidade de ser ousado, né? Nas suas... no
no que você cria, no que você imagina, no que você deseja para o universo, né? O que a gente coloca na nossa cabeça, né? O que a gente fica criando, a gente está mandando mensagem para o universo, né? De olha, universo, tá vendo isso aqui, ó, que eu tô imaginando aqui, ó, eu quero isso aqui para minha vida, sabe? Então, se dar essa possibilidade, fazer essa limpeza, tá? Clarear essas aves todas, né? Deixar isso mais nítido, mais lúcido, mais claro, mais consciente, tá? Né? Para você acessar essa consciência, porque tá muito na sua cara, Gêmeos, o que precisa ser mudado, tá? Só que eu tô sentindo muito forte essa necessidade dessa limpeza, tá? Seja através, né, dos rituais, das dicas que eu dei aqui pra vocês, ou às vezes até é só uma questão de você mesmo, falar assim, nossa, por que eu tô dando tanta atenção pra isso? Ai, gente, é tão pequeno isso. Deixa eu prestar atenção em outras coisas, né? Tem tantas outras coisas mais importantes pra eu prestar atenção, né? E aqui, ó, do baralho cigano saiu o cão pra você. O cão fala muito de amizade, de proteção, tá? E eu vou usar aqui, né, assim como a carta, né, do signo de aquário aqui, que veio aqui, eu vou usar e vou dizer que é uma proteção espiritual, tá? É uma proteção extra, sabe? Então, assim, a espiritualidade, ela quer que você enxergue isso que você precisa mudar. Ela quer que você se liberte dessas influências negativas. Só que aí, pra isso, a única coisa que você precisa fazer é se abrir pra receber, tá? Então, se tiver, né, a cabeça muito cheia, faz alguma coisa para ficar com a cabeça um pouco mais leve de pensamentos, livre de pensamentos, né, para que você consiga ouvir essa comunicação. Às vezes, tá, a comunicação vem através de algum amigo real mesmo, palpável, tá? Porque às vezes eu enxergo a espiritualidade assim. Às vezes eles ficam assim, tentando vir pela intuição, aí a gente não entende. Aí eles botam outdoor escrito na rua e a gente ignora. Aí vem no paralama do caminhão na estrada, a gente ignora. Aí, sei lá, aí de repente, entendeu? Aí eles vão tentando, né? Nossa egrégora espiritual, o anjinho da guarda lá, a galera tudo, eles vêm tentando ajudar a gente. Aí, a última esperança deles, assim, é às vezes colocar na boca de um amigo seu, de uma pessoa que tenha autoridade emocional sobre você, né? Pode ser sua mãe, se você respeita, né, a sua mãe, ou às vezes algum sênior da sua família, né, um avô, uma tia, ou às vezes um professor até, né, alguém que, ou aquele amigo mesmo, sabe? Às vezes um amigo, uma amiga que, nossa, cara, ela só fala umas coisas certeiras, né? Aí bota na boca dessa pessoa e chega até você, sabe? Então esteja atento, né? Se tiver difícil de organizar aí toda essa atividade mental que vocês carregam, esteja atento às pessoas que estão ao seu redor, porque isso vai chegar até você, tá? E não negligencia, né? Porque assim, o que ainda dá tempo de fazer em 2023? Prestar atenção, né? Prestar atenção, porque assim, né? Como eu disse, às vezes está claro, cristalino, né? Assim, ninguém precisa chegar pra você e falar a coisa, porque às vezes a coisa tá assim, gritando na sua cara. E a gente muitas vezes está negligenciando. Por quê? Porque às vezes a gente não tem condição emocional. Só que, por exemplo, né, a egrégora espiritual, né, que eu falei que pode ser através de um amigo real mesmo, esse mesmo amigo, na hora que ele verbaliza alguma coisa pra você, que você fala, opa, peraí, putz, cara, se você chegou pra mim com essa resposta, se você chegou pra mim com essa mensagem, me orienta, o que eu posso fazer pra conseguir isso, sabe? Aí às vezes você vai ter que fazer uma terapia, às vezes você vai ter que rezar um pouco mais, às vezes você vai ter que só ter coragem mesmo, tá? Porque muitas vezes tem algumas situações que às vezes a gente sabe que a gente tá errado. A gente sabe que vai ter consequência, a gente sabe que a gente vai ter que pagar alguma coisa. É igual você roubar alguma coisa. Gente, se você for pego, você vai ser preso, você vai ser processado, você vai, entendeu? Então, assim, muitas vezes, né, mesmo na nossa vida, né, que não seja de acordo, se não seja para responder às leis, né, jurídicas e tal, na nossa vida, né, vamos supor que você deixou de contar alguma coisa pro seu marido. Na hora que ele descobrir, você sabe que você tinha que ter falado, né? Então tem uma consequência, gente, né? Mas a gente precisa
também ter fé, ter confiança nessa espiritualidade, né? Nessa egrégora. Se ela tá dando essa oportunidade da gente se redimir, da gente confessar, né? Da gente conversar, é porque tudo pode ser resolvido, né? E aí vai ter um grande aprendizado nisso. Então, o que ainda dá tempo, presta atenção e confie no aprendizado. Tá bom, gêmeos? Muito obrigada por quem ficou comigo até o final. Eu espero que vocês tenham uma semana linda. Até semana que vem. Fiquem com Deus.